E se você tem mais alguma pergunta, pode escrever aqui no chat, que a gente vai trazer para vocês da melhor maneira possível. Tem um paciente de AVC que está tendo espasmos e não tem essa sobra acima da patela. Como faço, Viviane? Então, quando a gente trabalha com questões neurológicas, é um mundo à parte, né? Então, o que eu te recomendo, né? Questões de aderência, com certeza a gente tem muito, aí tem que ter muito questões de atrofia muscular também. Então, o que você vai fazer? Você vai tentar soltar a patela, né, com movimentos mais suaves, porque também não adianta tu querer fazer a manobra mais brusca, que você vai acabar gerando lesão, e não é o nosso objetivo. Então, você trabalha com um toque mais suave, com as questões, né, que trabalha mais a questão emocional, não precisa trabalhar com um toque mais profundo, certo? E aqui, o que eu te recomendaria? Trabalhar primeiro com uma eletro, tentar dar uma soltada nessa musculatura com eletro e depois tu entrar com a parte manual, né? Eu acho que te ajudaria muito. E é uma característica mesmo da neuro a gente, né, não ter essa questão. Mas vai soltando, tu vai conseguindo soltar com manobras mais suaves, vai, né, o gradativo diário, você vai conseguindo. Mas é aquela coisa, mundo da neuro é mundo da neuro. Eu até nem vou me aprofundar muito, porque eu também não quero falar nada errado, porque neuro foi só lá na faculdade, depois, né, a gente não viu mais, nunca mais trabalhei com neuro. Mas, então, essa questão. Toque suave, recomendo então o uso da eletro para dar a primeira soltada e depois tu entra com essa parte mais manual, que eu acho que vai ter grandes ganhos aí, com certeza esse paciente vai ter ganho também. Sobre ponto gatilho em indivíduos obesos, como definirmos uma boa pressão e principalmente como localizarmos os pontos gatilho? Como você faz? Qual a sua dica? Então, a questão da obesidade, né? A gente vai ter uma camada de gordura ali, dependendo da região, muito densa. Então, por exemplo, piriforme, né, no glúteo, a gente tem uma camada, isso independente, né, da pessoa, a gente tem pessoas magras que vão ter uma camada de gordura, às vezes, no glúteo muito grande. Então, a pressão vai ter que ser maior. E como saber se você localizou? É a dor referida. Se você, né, executou a pressão e o paciente relatou que teve dor referida, você chegou no alvo. Se não relatar, você não chegou no alvo, então você ficou só na camada de gordura. E às vezes a camada de gordura ela dá uma enganada, porque às vezes também a gente tem muita aderência ali, né, no tecido como se fosse a questão da fibroedema gelóide, da celulite mesmo ali, e acaba às vezes confundindo. Então ele tem que entender o que é a dor do ponto gatilho e ter essa dor irradiada, não só local. Então tem que irradiar. Então manobras com o cotovelo seriam mais adequadas para te conseguir chegar em camadas mais profundas desse indivíduo. Particularmente, né, eu uso o dry needling, né, porque é a minha segunda paixão, depois da terapia manual, eu trabalho muito com agulhas, né, muito com agulhamento a seco, e eu utilizaria, com certeza, no caso específico, uma agulha de 10, 12 centímetros e chegaria no meu ponto-alvo. Então, para também não machucar tanto o cotovelo. Mas, se você não domina a técnica com agulha, você vai trabalhar, então, com técnicas de cotovelo mais pressão, mais estímulo nociceptivo e com esse cuidado de perguntar se está tendo essa dor irradiada. Excelente. Mais umas perguntas. Estamos entrando no inverno. Existe alguma forma de aquecer ou esquentar o creme ou o óleo, além de esfregar um pouco nas mãos? Percebo que quando esfrego o creme nas mãos, ele acaba sendo absorvido devido ao ressecamento. Qual a sua sugestão? Um ar-condicionado, né, Viviane? Como eu utilizo, né? Mas meus atletas, eles não têm muita frescura, né? Porque o pessoal luta aí MMA, às vezes 0 grau aí, já tivemos uns casos até de hipotermia, mas tô brincando, gente. Mas é o seguinte, lençol térmico, ar-condicionado, né? As mãos do terapeuta não devem estar geladas. Isso é um cuidado muito importante, né? Até eu pedi desculpa logo quando eu iniciei aqui com a nossa modelo, porque estava gelada a minha mão. Então, tu tem que aquecer a sua mão, porque lembra que eu comentei, o creme, ele vai ser conduzido pelas tuas mãos, tu não vai jogar óleo e creme na pessoa do pote, né? Então, aquece bem a tua mão, passa o creme. Cremes específicos, óleos específicos, né, de massoterapia, eles não têm essa absorção.
como tu comentaste, da questão da absorção da pele seca. Eles estão diferenciados justamente para esse tipo de manobra, então tu vai ter uma absorção menor. Então, claro que são cremes mais caros, mas são os cremes indicados. Então, é isso que eu digo. Não compra, não esquenta, porque tu pode, por exemplo, hoje eu trouxe um creme neutro pra gente fazer aqui, mas eu utilizo no meu dia a dia um creme com arnica. Se eu esquentar a arnica, eu posso perder o princípio ativo dela. Então, também não dá para ficar aquecendo creme, aquecendo óleo, né? E óleo, Deus o livre, né, gente? Vai fazer uma fritura no paciente. Então, cuidado, né, com isso. Então, lençol térmico, ar-condicionado, mão do terapeuta quente e sem frescura, porque no dia da competição no ginásio não tem frescura, então, né? Mas é isso aí. Agora, Viviane, vão ser praticamente 3 perguntas em uma só. Vamos lá. Vamos lá. Existem diversas vertentes e opiniões que defendem a não utilização da liberação miofascial imediatamente após a execução da prática esportiva devido às microlesões provenientes da atividade física. Essa pergunta, eu vou juntar ela com outras 2 que apareceram aqui, do Andrei e da Luana. Qual seria o melhor momento, ou vou adicionar aqui algumas palavras, qual seria o benefício de realizar a liberação miofascial antes ou depois do treino? E se teria problema em fazer a drenagem linfática, por exemplo, no abdômen diariamente? Certo, então várias questões aí. Vamos lá. A gente vai utilizar, então, pensar na questão do recovery esportivo. Então, a liberação miofascial como recovery esportivo. Então, pós-imediato da competição. Utilizo muito. Tenho benefícios clínicos? Tenho benefícios incríveis. Então, tu pega um atleta da maratona, terminou a maratona, ele vem mancando, não consegue apoiar o pé no chão, tá lá, teve uma cãibra importante durante a prova, né? Tá com a panturrilha completamente contraturada, com ponto gatilho e chega para ti, você faz as manobras, ele consegue sair dali e consegue no outro dia, inclusive, te relatar que tá super bem, super tranquilo, né? A questão aqui não é o fazer, a questão é como fazer. Lembra que nós comentamos os tipos de toque? Então, quais são os toques que a gente tem? O toque suave, o toque moderado e o toque nociceptivo. Se você usar, né, o toque nociceptivo, com certeza não vai gerar benefício. Você vai gerar mais lesões e piora ali para aquele paciente, para aquele indivíduo. Se você trabalhar numa linha com toque mais suave, com o toque mais sensitivo, né, mais um toque só mais firme, mas não te gere dor, aí os benefícios serão maiores. Então, quando você trabalha com a liberação miofascial na questão de recovery esportivo, o toque vai ser de suave a moderado. Outra questão que a gente tem que cuidar é que o que acontece? Hoje em dia, o termo liberação miofascial não é o termo mais adequado para a gente falar. O que a gente busca com a liberação miofascial? Favorecer o quê? O deslizamento das fibras, o deslizamento da face sobre o músculo para gerar melhor contração e melhora de tudo como um todo naquele indivíduo, evitando lesões. Se, né, se eu uso a técnica de liberação com esse princípio, com certeza vai ser sucesso, vai ser com certeza resultados excepcionais para os seus pacientes, para os seus atletas. Se eu quiser usar o objetivo mais nociceptivo, deixar hematomas, dizer que eu consegui soltar a face, que eu nunca vou conseguir fazer isso, porque a face não vai conseguir ser solta, né? Não vai ser liberada. A gente vai conseguir manipular a face e manipular o tecido muscular, isso que também eu quero que vocês entendam bem. Aí sim a gente tem benefícios, senão a gente não vai ter benefícios e vai ter frustrações no nosso dia a dia. Em relação à drenagem, pode fazer todo dia, sem problemas, não tem problema nenhum. Dependendo se a pessoa tem retenções ali no pós-operatório estético, questões, você vai fazer todo dia, sem problema nenhum. Fazendo adequada pressão, né, e adequada manobra, não teria problema nenhum. Eu acho que eu respondi todas, que eram muitas coisas juntas. Mas espero ter respondido e solucionado as dúvidas de vocês. Para finalizarmos, então, Viviane, agora não é uma pergunta, mas sim uma ajuda tua, principalmente pensando nas próximas aulas que nós vamos ter. Aula de amanhã sobre avaliação e tratamento do ombro e do joelho. E na última aula sobre mobilidade articular, flexibilidade e estabilidade.
Nós percebemos aqui que muita gente entende a liberação miofascial como algo mais relacionado ao recovery e também sobre a lesões. Mas fala para nós qual a importância da liberação miofascial quando a gente vai trabalhar alguma limitação de movimento, alguma disfunção de movimento e principalmente pensando em ombro, joelho, mobilidade, o que a liberação miofascial pode agregar no trabalho do profissional para ter um resultado melhor, tanto num pós-operatório de joelho ou em situações de hipomobilidade ou diminuição da amplitude de movimento de qualquer articulação. Então, gente, a liberação miofascial, no meu dia a dia, utilizo ela muito mais introduzindo ela nos meus tratamentos do que como recover, tá? Então, é difícil atender um indivíduo que chegue para mim, vim fazer uma liberação miofascial. Então, eu introduzo ela no meu dia a dia de tratamento. Então, como eu comentei no decorrer aqui que a gente fez, eu tenho uma artrose importante. Então, aquela senhorinha, não precisa ser atleta, que tem uma artrose super importante no joelho, que tem uma dor posterior do joelho, eu vou fazer um agulhamento ali, por exemplo, um ponto gatilho poplíteo que gera dor ali. Eu vou liberar toda a cadeia posterior, né, como esse trilho que nós vimos hoje, né, eu vou liberando, né, favorecendo esse deslizamento, tirando essas restrições ali que ela tem. Na sequência, o que eu faço? Atividade, exercício. Eu consigo executar, por exemplo, exercícios de mobilidade na sequência com ela, consigo executar exercícios de força com ela, né? Por quê? Porque primeiro eu preparei o campo, primeiro eu preparei o meu tecido muscular, miofascial, e aí na sequência que eu preparei, eu entro com as manobras, eu entro com as técnicas, entenderam? Então, claro que é um excelente recurso de recover. E agora eu me esqueci que agora perguntando antes ou depois do treino. Eu vou poder utilizar antes e vou poder utilizar depois do meu treino ou da minha competição. Só que eu tenho que entender qual o objetivo do pré e qual o objetivo do pós. No meu pré, por exemplo, o indivíduo vai chegar falando que está com uma restrição, né? Eu tô com uma dor na panturrilha, tá puxando, tive uma cãibra ontem, tu vai favorecer o deslizamento ali, tentar ganhar amplitude, tentar liberar para ele competir. E o pós vai trabalhar na questão da dor muscular tardia, que é onde o recover entra. Então, quando a gente fala em recover, a gente está tentando fazer o quê? Não ter ou diminuir muito a dor muscular tardia, não ter ou diminuir a fadiga e fazer com que o indivíduo retorne à sua prática esportiva, né, o mais rápido possível. Isso é o princípio do recover. Mas a liberação miofascial, a técnica, você vai introduzir em tudo. Então, o paciente, né, teve uma fratura no membro inferior direito, está usando muleta, nunca usou na vida, está compensando todo o outro lado contralateral. Você vai ter que soltar, senão o indivíduo não vai conseguir nem usar a muleta, né? Então, olha a importância também, que aí a gente volta na especificidade, na individualidade e no diagnóstico diferencial, no olhar diferencial que o fisioterapeuta, né, o profissional do movimento tem que ter sobre esse indivíduo. Então, isso que eu quero que vocês entendam. Então, agradecer, né, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco essa noite, adquirindo conhecimento, né? Então, o conhecimento que vocês estão tendo hoje, vocês estão adquirindo hoje gratuitamente, é um conhecimento único, né? Então, vocês, assim, ó, aproveitem muito, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero vocês em outros cursos, né? Que eu sou professora lá da Physiowork, da pós-graduação, de outros cursos. Espero nos vermos em outros momentos lá também na Physiowork. Então, só agradecer mais uma vez e foi um prazer estar aqui com vocês essa noite.